Olá, eu sou o professor Eric de Matemática e nós vamos juntos para a correção do Enem Digital. Então, a prova de matemática do Enem Digital, eu vou fazer com vocês a primeira parte da prova. Então, começando aqui, na questão número 136, e eu vou me referir sempre à versão da prova amarela, tá? Então, na prova amarela, questão número 136. É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise no laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Qual o volume de leite em mililitro contido em cada embalagem? Então, primeiro, notando que 4 metros cúbicos são equivalentes a 4 vezes 10 ao cubo decímetros cúbicos, que dá 4.000 decímetros cúbicos. E a gente converteu para decímetros cúbicos porque isso é equivalente a litros. Então, dividindo esse volume total de 4.000 litros pelo total de embalagens, que é 4.000, a gente vai ter 1 litro para cada embalagem. 1 litro é equivalente a 1.000 ml, que dá a alternativa E, 1.000 ml por embalagem. Questão número 137. Com a crise dos alimentos em 2008, governantes e empresários de várias partes do mundo relacionaram a expansão dos biocombustíveis com a alta do preço da comida. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Então ele continua o texto, dando dados com relação à produção de etanol, até que no slide seguinte, aqui ó, continuando a questão, você vai ter esse gráfico colocando as quantidades em porcentagem de biodiesel produzidos em várias partes do mundo. Na sequência, vem a pergunta. De acordo com o texto e o mapa de percentuais de fabricação de etanol fabricado no mundo, podemos concluir que a quantidade de etanol feito de milho, e esse é um detalhe importante, nos Estados Unidos representa quantos por cento? Então aqui você tinha que notar que nos Estados Unidos estão 46% da produção mundial, só que o que é feito de milho é 9,5 em cada 10 litros, ou seja, 95% deste etanol produzido nos Estados Unidos é feito de milho. Então nós temos 46% da produção dos Estados Unidos e 95% dela como sendo de milho. 95% de 46%, que vai dar 43,7%, alternativa B de bola. Questão número 138. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos de isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano, de 2009 até 2013. E a partir daí, a quantidade total reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos. Então, você tem aqui o gráfico. Qual é a quantidade prevista para a reciclagem de isopor em tonelada para o ano de 2020? Bom, então, considerando que de 2008 para 2009, houve um aumento de 1.200 toneladas. E que esse aumento vai continuar até 2013. Né? Então, de um ano para outro, eu vou somando 1.200 toneladas. Então, sempre o valor do ano mais 1.200. Isso até 2013. Então, somando 1.200, de um ano para outro, a gente vai chegar aqui em 2013, a produção foi de 13.200 toneladas. E aí ele diz que de 2013 para 10 anos, a gente vai ter essa produção mantida de um modo constante, né? O mesmo valor. Então, nos próximos 10 anos, a gente vai manter 13.200 toneladas, portanto, em 2020, essa produção, assim como em 2013, será também de 13.200 toneladas, que é a alternativa D de dado. Questão número 139.
Em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com a gravidade. Infrações dos tipos leves e médias acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além de multas a serem pagas. O motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência, teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. Qual é a razão entre o número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo média cometidas por esse motorista? Bom, então nós vamos chamar de L o número de infrações leves e M o número de infrações médias. Um exercício clássico de sistemas, né, gente? Somando as infrações, então L mais M tem que dar 5 infrações. E somando 3 vezes L, porque são 3 pontos para cada infração leve, mais 4 vezes M, porque são 4 pontos para cada infração média, a gente vai ter 17 pontos no total. Então, a equação de cima você pode multiplicar por menos 3, para poder depois cancelar aqui o menos 3L com mais 3L, na hora de somar as equações. E com isso a gente vai isolar primeiramente o M, obtendo que o M vale 2, substituindo na equação de cima o M por 2, a gente descobre que o valor do L é 3. Então foram 3 infrações leves, 2 infrações médias. A razão L sobre M é equivalente, portanto, a 3 sobre 2. 3 meios é a alternativa B de bola. Bom, a próxima questão, que é a 140, uma questão foi anulada. Mesmo assim, a gente vai resolvê-la, né, dando uma interpretação que seria a interpretação mais razoável aqui de acordo com o enunciado. O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A20, movimentando-se para cima ou para a direita, com velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo, no plano cartesiano. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Então você tem aqui a trajetória. Iniciando no ponto A, é 1 para cima, 2 para a direita, 1 para cima e 2 para a direita de novo. Então aqui são 6 movimentos. Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será sua coordenada, ou suas coordenadas, né? Seria melhor dizer, após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Bom, então nós temos que naquela parte que foi exibida no enunciado, em 6 segundos, você tem lá os 6 movimentos, sendo que desses 6 movimentos são 4 vezes para a direita e foram 2 vezes para cima. Então a gente pode continuar considerando que são sempre 4 vezes para a direita e 2 vezes para cima, a cada 6 segundos, até chegar nos 18 segundos que ele pediu. Então, a posição inicial, no ponto A, era a posição x2, y0. Somando 4 para a direita e 2 para cima, 2 mais 4 dá 6 e 0 mais 2 dá 2. Para os próximos 12 segundos, de novo, somando 4 para a direita e 2 para cima, 10, 4. E aí, finalmente, após 18 segundos, somando 4 para a direita, né? Então 4 em relação à coordenada x, vai dar 14, 2 em relação à coordenada y, porque é para cima, então aqui dá 6, portanto 14, 6, a alternativa D. Mas lembrando que a questão foi anulada, né, gente? Questão número 141. Segundo indicação de um veterinário, um cão de pequeno porte, nos 2 primeiros meses de vida, deverá ser alimentado diariamente com 50 gramas de suplemento e tomar banho 4 vezes por mês. Continuando. Aqui você tem os preços. Então, o suplemento, ele custa R$ 8,00, o pacote de 500 gramas. O banho custa R$ 30,00. Então, o preço de um banho. No mês subsequente, o fabricante reajustou o preço do suplemento, que nesse pet shop passou a custar R$ 9,00. Então era 8, foi para 9. Cada pacote de meio quilo. Visando manter o mesmo gasto mensal para o dono do cão, o gerente do pet shop
decidiu reduzir o preço unitário do banho. Para efeito de cálculos, considere o mês comercial de 30 dias. Nessas condições, o valor unitário do banho, em real, passou a ser... Então, vamos lá. Bom, como são 50 gramas de suplemento por dia, ele diz que um pacote tem 500 gramas, então um pacote vai durar 500 gramas dividido por quanto você usa em um dia, né? Então vai durar 10 dias. O mês tem 30 dias, então 30 dividido por 10, você vai precisar de 3 pacotes por mês. Então, 3 pacotes por mês. Então, qual vai ser o gasto no primeiro mês? 3 vezes R$ 8,00. O preço de um pacote é R$ 8,00, multiplica por 3, porque são 3 pacotes. 4 banhos. O banho custa R$ 30,00, então 4 vezes 30. Isso aqui vai dar R$ 144,00. Agora, considerando como X o gasto em reais com o banho no segundo mês, e que o gasto final deve ser o mesmo do primeiro mês, portanto, R$ 144,00, a gente vai ter a seguinte equação. 3 vezes R$ 9,00. R$ 9,00 agora é o preço do pacote de suplemento. 4 banhos, custando X. 4 vezes X. Tem que dar o 144. Então, 27 mais 4x igual a 144, isolando X. O banho vai ter que custar R$ 29,25, que é a alternativa C. Questão número 142. Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, um bar onde se reuniam amigos para assistir aos jogos criou uma brincadeira. Um dos presentes era escolhido e tinha que dizer numa sequência em ordem crescente os números naturais não nulos, trocando os múltiplos de 4 e os números terminados em 4 pela palavra gol. A brincadeira acabava quando o participante errava um termo da sequência. Um dos participantes conseguiu falar até o número 103, respeitando as regras da brincadeira. O total de vezes em que esse participante disse a palavra gol foi? Bom, então, palavra gol quando são múltiplos de 4 ou números que terminam com 4. Primeira coisa, ele foi até o número 103. No 103, até o 103, começando do 1, nós temos 25 múltiplos de 4, que é equivalente a você dividir o 103 por 4, o quociente vai dar 25. Então, esse 25 é a quantidade de múltiplos de 4 de 1 até 103. Só que, além desses 25, tem aqueles números que terminam com 4 e que não são múltiplos de 4, que são os números 14, 34, 54, 74 e 94. Então, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, ele disse a palavra gol 25 vezes, esses 25 múltiplos, mais 5, 30 vezes, que é a alternativa C de casa. Questão número 143. Um marceneiro visitou 5 madeireiras para comprar tábuas que lhe permitissem construir 5 prateleiras de formato retangular, de dimensões iguais a 30 de largura por 120 centímetros de comprimento cada, tendo como objetivo minimizar a sobra de madeira, podendo, para isso, fazer qualquer tipo de emenda. As dimensões das tábuas encontradas nas madeireiras estão descritas no quadro. Então, você tem aqui as 5 madeireiras e as dimensões das tábuas dessas madeireiras, largura e comprimento. Em qual madeireira o marceneiro deve comprar as tábuas para atingir o seu objetivo? Bom, a área de cada tábua que o marceneiro precisa é dada por isso aqui, ó, largura vezes comprimento, 30 vezes 120, 3.600 centímetros quadrados. Isso para cada tábua, mas ele deve comprar 5, né? Como são 5, 5 vezes a área de uma. Dá 18.000 centímetros quadrados no total de área, já para 5 tábuas. Na primeira madeireira, lembrando que o total de madeira, a área, né, deve ser no mínimo 18.000. Não pode ser menos do que isso, porque senão ele não vai conseguir construir, né? Então, na primeira madeireira, para dar
de 18 mil para cima, ele tem que comprar 5 tábuas de 40 por 100. As tábuas lá são de 40 por 100. Então tem que comprar 5, porque aí multiplicando 5 tábuas de 40 por 100, você vai ter 20 mil centímetros quadrados de área. A diferença para 18 mil é de 2 mil centímetros quadrados de área. Tá? Então aqui sobrariam 2 mil centímetros quadrados. E esse mesmo raciocínio a gente vai fazendo para cada madeireira. Então, por exemplo, na número 2, seriam 6 tábuas de 30 por 110, que dá 19.800 centímetros quadrados. E a diferença, então, para 18 mil seria 1.800 centímetros quadrados. Na madeireira 3, 5 tábuas, 35 por 120, o total daria 21 mil centímetros quadrados, sobrariam 3 mil centímetros quadrados. Madeireira 4, 5 tábuas de 25 por 150, que daria 18.750 centímetros quadrados, sobrando 750 centímetros quadrados. E na madeireira 5, mesmo raciocínio, sobrariam 2 mil centímetros quadrados. Então, a madeireira em que sobram menos madeira é da alternativa D, é a madeireira 4. Sobra só 750 centímetros quadrados, é que sobra menos. Questão número 144. Na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em 2 décadas de operações somam quase 446 toneladas de combustível, isso em 2 décadas, que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O IBAMA condicionou o início da operação de Angra 3, previsto para 2014, a aprovação de um projeto de depósito definitivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se comprometeu a apresentar até 2010 um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos, em vez de milhares de anos. Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante, que seja necessário certo volume V para o armazenamento das 446 toneladas já produzidas, qual é o volume mínimo aproximado que um depósito deve ter para armazenar o lixo radioativo produzido em 500 anos? Bom, então a cada 20 anos a gente precisa de um volume V, né? Então a cada 20 anos eu preciso de um depósito aqui com volume V. Como o total é de 500 anos, né? Total produzido em 500 anos, então eu vou dividir 500, que é o total de anos, por 20, porque para cada 20 anos eu vou ter um volume V como sendo necessário. Então 500 dividido por 20 vai dar 25 volumes, 25V, que é a alternativa A. Questão número 145. O gráfico mostra as receitas e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pela diferença entre receita e despesa pode ser positivo, lucro, ou negativo, prejuízo. Então, aqui no gráfico, as receitas de verde e as despesas de vermelho. Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro, e que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre, né, então contando aí os 6 meses, de julho a dezembro, será de quanto? Bom, então R, a receita no mês de dezembro, vai ter a mesma proporção que a ocorrida de setembro para outubro. De setembro, 1.400 para outubro, 3.500. Lembrando que em novembro a receita foi 2.000. Então, a gente vai ter que 3.500 está para 1.400, então a receita de outubro está para a de setembro,
assim como a de dezembro, que é R, está para a de novembro, que foi 2.000. Multiplicando em cruz, isolando R, então a receita em dezembro vai ser de R$5.000. A receita de julho a dezembro, em reais, é a soma desses meses, né? Das receitas de julho a dezembro. Então é só somar. Vai dar 15.400. A despesa de julho a dezembro, a soma das despesas. Pegando julho, agosto, setembro, outubro, novembro e a de dezembro que ele diz que é igual a de novembro. Dá R$15.050. Então, fazendo a receita menos a despesa, 15.400 menos 15.050, a gente vai ter 350, portanto, um saldo positivo, um lucro, né, de R$350. Questão número 146. Considere o guindaste mostrado nas figuras em duas posições. Então, que tem na posição 1 e na outra figura na posição 2. E aí, gente, percebam que nós podemos, tanto na posição 1 quanto na posição 2, considerar o A, o C e o B como vértices de um triângulo, né? Ele vai pedir para a gente classificar tanto esse triângulo da posição 1 quanto o triângulo da posição 2 em relação aos ângulos e em relação aos lados. Tá? Então, a pergunta é essa, para você classificar os dois triângulos em relação aos ângulos e em relação aos lados. No caso da primeira posição, nós temos um triângulo retângulo escaleno, os três lados com medidas diferentes. Então, aqui a primeira vai ser retângulo escaleno. Já na posição 2, nós temos um triângulo com três ângulos de 60 graus. Isso porque, em princípio, ele é isósceles, já que este lado é congruente a este, tá? E ele deu esse ângulo lá no enunciado como sendo 60 graus. Mas se esse lado é congruente a esse, os ângulos da base desse triângulo isósceles devem ser congruentes, tá? Só que como aqui em cima tem 60, esses dois de baixo deveriam somar 120. Como eles são congruentes, vai 60 graus para cada um. Então ele é mais do que isósceles, ele é equilátero, né? Lembrando que um isósceles, ou melhor, que um triângulo equilátero, ele também é isósceles, por ter dois lados congruentes, tá? Então a gente começou pensando nele como triângulo isósceles, mas também nós podemos classificá-lo como equilátero, porque os três lados são congruentes. Então aqui nós temos três lados congruentes, triângulo isósceles, e mais ainda do que isso, triângulo equilátero, e temos três ângulos agudos, portanto, triângulo acutângulo, o que vai dar a alternativa E. Então, o primeiro é retângulo escaleno e o segundo, acutângulo equilátero. Questão número 147. Um fazendeiro possui uma cisterna com capacidade de 10.000 litros para coletar água da chuva. Capacidade da cisterna, 10.000 litros. Ele resolveu ampliar a área de captação da água da chuva e consultou um engenheiro, que lhe deu a seguinte explicação. Nesta região, o índice pluviométrico anual médio é 400 milímetros. Como a área de captação da água da chuva de sua casa é um retângulo de 3 de largura por 7 metros de comprimento, sugiro que aumente essa área para que em um ano, com esse índice pluviométrico, o senhor consiga encher a cisterna estando ela inicialmente vazia. Sabe-se que o índice pluviométrico de 1 milímetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Considere que as previsões pluviométricas são cumpridas e que não há perda por nenhum meio no armazenamento da água. Em quanto tempo, no mínimo, o fazendeiro deve aumentar? Em quantos metros quadrados, no mínimo, o fazendeiro deve aumentar a área de captação para encher a cisterna em um ano? Bom, então atualmente, a área de captação do fazendeiro é 7 metros por 3 metros. Então, terreno retangular, 7 por 3, o que dá 21 metros quadrados. O índice pluviométrico na região é de 400 milímetros. Só que ele diz que 1 milímetro
é equivalente a 1 litro por metro quadrado. Então, a gente pode pensar em 400 litros por metro quadrado. Tudo bem? Então, esse daí é o índice pluviométrico. E aí, você pode até fazer uma regrinha de 3, né? Se você quiser. Você pode considerar, então, que para 1 metro quadrado, você tem 400 litros. Então, x metros quadrados para a cisterna toda, que aguenta 10 mil litros. Tá? Então, aqui multiplicando em cruz, você vai chegar na área 25 metros quadrados. A área que ele tem é 21 metros quadrados. Para 25 metros quadrados, ele deve aumentar 4 metros quadrados, né? A diferença, que é a alternativa C de casa. Questão número 148. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então, vocês estão vendo aí o balanço. Às vezes negativo, às vezes positivo. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano? Primeira coisa é calcular a média mensal. Então, somar todos esses valores e dividir pela quantidade, que no caso é 12, né? São 12 meses. Então, somando todos os valores negativos e positivos, dividindo pela quantidade de meses, que é 12, você vai chegar que a média mensal é de 0,36. E aí você deve olhar no gráfico os meses que estão abaixo de 0,36, né? Por exemplo, janeiro, fevereiro, esses meses negativos todos. Tudo bem? E são esses, né? Então, janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro, o que dá a alternativa B de bola. Questão número 149. Uma empresa deseja construir um edifício residencial de 12 pavimentos num lote retangular de lados medindo 22 e 26 metros. Em 3 dos lados do lote serão construídos muros. A frente do prédio será sobre o lado do lote de menor comprimento. Sabe-se que em cada pavimento, 32 metros quadrados serão destinados, isso é importante, à área comum, hall de entrada, elevadores e escada. E o restante da área será destinado às unidades habitacionais. A legislação vigente exige que prédios sejam construídos mantendo distâncias mínimas dos limites dos lotes onde se encontram. Em obediência à legislação, o prédio ficará 5 metros afastado da rua, onde terá sua entrada, 3 metros de distância do muro no fundo do lote e 4 metros de distância dos muros nas laterais do lote, como mostra a figura. Tá? Então, a figura já dando conta dessas restrições. Área total em metro quadrado destinada às unidades habitacionais desse edifício será de? Bom, então nós temos que em cada pavimento a área será essa área aqui, cor mostarda, né? Que é um retângulo de lados 18 por 14, já descontando os pedacinhos laterais das restrições. Então, essa é a área de cada pavimento, tá? Então, 18 vezes 14, 252 metros quadrados. Porém, são 12 pavimentos, por isso eu vou multiplicar por 12. E, além disso, eu tenho que descontar 32 metros quadrados destinados à área comum, tá? Então, é 12 vezes a área 252 metros quadrados menos 32, que é a área comum. Então, essa multiplicação vai dar 2.640 metros quadrados, que é a alternativa A. Questão número 150. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram, então, 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. O tempo gasto a mais, em segundo, pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao primeiro que o finalizou foi igual a... Bom, então é bem fácil, né, gente? Ó, convertendo para segundos, 3,25 minutos multiplica por 60, 195 segundos. 3,4 minutos vezes 60, 2,04 segundos. 204, perdão, segundos. E o outro foi dado em segundos, né? 191 segundos.
Então, a diferença entre o primeiro e o último, o que fez mais demorado e o que fez mais rápido, 204 menos 191 segundos, dá 13 segundos, que é a alternativa A. Questão número 151. Um agricultor sabe que a colheita de safra de soja será concluída em 120 dias, caso utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas de um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Então, aqui você tem uma regra de 3 composta. A primeira variável, onde está o x, é a das máquinas. Você tem também as variáveis número de dias, horas por dia e hectares por hora. Então, máquinas, vou colocar a flechinha para cima, comparando as variáveis máquinas e dias, com maior número de máquinas, você faz o serviço em menos dias, portanto, inversamente proporcionais a essas duas. Máquinas e horas por dia. Com mais máquinas, você pode concluir o serviço trabalhando menos horas por dia. Ou, se quiser, trabalhando mais horas por dia, você faz o serviço com menos máquinas, né? Portanto, grandezas inversamente proporcionais. E aqui, máquinas e hectares por hora. Então, para efeito de comparação, você pode fixar a variável dias e horas por dia. E aí você tem que pensar o seguinte: pensa na variável hectares por hora como se fosse eficiência, tá? Se você tem máquinas mais eficientes, com mais máquinas, você consegue, melhor dizendo, vamos pensar aqui, ó, hectares por hora, tá? Máquinas mais eficientes. Se as máquinas são mais eficientes, você consegue fazer mais hectares por hora com menos máquinas, tudo bem? Você consegue fazer mais hectares por hora com menos máquinas. Então, aqui também elas são inversamente proporcionais. Com máquinas mais eficientes, você consegue fazer mais hectares por hora com menos máquinas, porque elas são mais eficientes. Então, também comparando essas duas, elas são inversamente proporcionais. Então, são todas inversamente proporcionais com a primeira. Eu vou inverter apenas uma das frações. Então, vou inverter essa fração, vai ficar x sobre 20. Eu inverti uma e vou manter as outras. Ou podia manter a primeira e inverter as outras, tanto faz, né? 120 está para 100. 10 está para 12. E 2 está para 4. Que simplificando vai dar x igual a 10, que é a alternativa B de bola. Questão número 152. Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72 mil no mês de janeiro, mês 1, que o maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto, mês 8, e que a prefeitura gastou R$ 105 mil no mês de dezembro, mês 12. A curva que modela esses gastos é a parábola y igual a tx, com x sendo o número correspondente ao mês e t de x em milhar de real. A expressão da função cujo gráfico é o da parábola descrita é... Então, ele quer o gráfico dessa parábola, né? Vamos lá. Como é uma função quadrática, eu posso representá-la como ax² mais bx mais c. Nós temos pelo enunciado que a abscissa do vértice é igual a 8. Tá? Porque ele diz aqui, o documento mostra aqui, o maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto, que é o mês 8. O maior gasto é aquele que se dá no vértice. E sendo o mês 8, portanto, a abscissa, o x desse vértice. Então, o x do vértice vale 8.
E o x do vértice é calculado como menos b sobre 2a. Então, nessa equação, 8 igual a menos b sobre 2a, eu posso isolar o b igual a menos 16a. Também no enunciado, nós temos que T1 igual a 72, considerando o mês 1 aqui como sendo janeiro, e para dezembro, mês 12, T12, ou o gasto, 105. Então, nós temos, nesta primeira equação, trocando o x por 1, a vezes 1 quadrado, mais b vezes 1 mais c, igual a 72. E aqui, trocando o x por 12, já que é t de 12, a vezes 12 ao quadrado, mais b vezes 12, mais c, igual a 105, que é o gasto desse mês. E dessas duas equações, nós temos 143a mais 11b igual a 33. Você pode fazer, por exemplo, a de baixo menos a de cima, né? Que você chega nisso. Então, substituindo a primeira, que é essa daqui, ó, aqui dá o b, na segunda, então no lugar do b você vai pôr menos 16 vezes a, você vai chegar que o a vale menos 1. E aí, substitui o a por menos 1 na primeira, b igual a 16. Então, achou a, achou o b. Como t de 1 igual a 72, e a mais b mais c é igual a 72, troca o a por menos 1, o b por 16, isola o c, 57. Então, a função do segundo grau é menos x quadrado, porque o a vale menos 1, 16x, porque o b é 16, mais 57, porque o c é 57, alternativa A. Questão número 153. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado. Esse é o gasto. E vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L, que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos, e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Bom, então o custo por hectare é 1.200. E R$ 50 o preço de venda de cada saca. Então, o lucro dele vai ser o valor da venda, R$ 50 por saca, vezes X sacas, menos a despesa. Como são 10 hectares e cada um tem um custo de 1.200, então 10 hectares vezes R$ 1.200. Então, é 50x menos R$ 12.000, que é a alternativa B de bola. Questão número 154. Uma editora pretende fazer uma reimpressão de um de seus livros. A direção da editora sabe que o gasto com papel representa 60% do custo de reimpressão e que as despesas com a gráfica representam os 40% restantes. Dentro da programação da editora, no momento em que ela realizar a reimpressão, o preço do papel e os custos com a gráfica terão sofrido reajustes de 25,9% e 32,5%, respectivamente. O custo para a reimpressão de cada livro, nos preços atuais, é de R$ 100. Qual será o custo em real para a reimpressão de cada livro, com os reajustes estimados de custo de papel e despesas com a gráfica? Bom, então, com relação ao preço atual, para a reimpressão, que é R$ 100,
Como é 60% com papel, você vai ter R$60, né? 60% de 100. E como é 40% com a gráfica, né? Você vai ter R$40. 40% de 100, R$40. Aí você vai ter um aumento, né? Considerando esses aumentos, esses reajustes, o preço que era aqui, no caso do papel, de R$60, com o aumento que ele vai sofrer, que era um aumento de 25,9%, você vai multiplicar por 125,9% para saber o valor final, que é 1,259. E com a gráfica, que era R$40, como você vai aumentar 32,5%, você vai multiplicar por 132,5% para saber o valor que fica, o valor final. E aí, multiplicando e somando esses valores, nós temos R$128,54, que é a alternativa A. Questão número 155. Uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção de cada unidade é de 42 centavos e são comercializados em pacotes de 400 chaveiros, que são vendidos por R$280. Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo de R$12.800, que não depende do número de chaveiros produzidos. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo no mês? Bom, então chamando essa quantidade de X, número de pacotes a serem vendidos mensalmente, para que ela não tenha prejuízo no mês. O valor das vendas em cada mês, então vai ser 280, que é o valor de cada pacote, vezes o número de pacotes, que é X. E o custo mensal para produzir, 168 por pacote, mais o custo fixo de R$12.800. Para que não tenha prejuízo, quando eu pego o valor das vendas menos o custo, tem que dar maior que zero. Então, o valor das vendas menos o custo tem que dar positivo, maior que zero. E aí, resolvendo essa inequação, isolando o x, 12.800 dividido por 112, que vai dar aproximadamente 114,28, o número mínimo de pacotes. Claro que o número mínimo de pacotes tem que ser inteiro, então você arredonda para 115. Arredonda para 115, porque se você arredondar para 114, ainda não vai ser suficiente, né? Você tem que vender pelo menos 114,28. Então, você vai arredondar aqui para cima, que é a alternativa E. Questão número 156. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. Então, barra 1, R$ 2,00, 3,50, a 3, 4, barra 4, R$ 7,00, barra 5, R$ 8,00. Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso pela função. Então, lucro em função do x menos x quadrado mais 14x menos 45. Sendo esse x o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, então, qual das barras de chocolate renderão esse maior lucro? Bom, vamos pegar esta função do segundo grau que ele deu. Perceba que o A é negativo, portanto, uma parábola com a boca para baixo. E o maior lucro tem a ver aqui com o vértice. Tudo bem? Sendo que no eixo Y é o lucro e no eixo X é o X que é o preço. Então, vamos calcular aqui o X do vértice. Ó. X do vértice, usando a fórmula menos B, então menos 14, sobre 2A, 2 vezes menos 1, vai dar 7. Tá? Então, o preço que proporciona o maior lucro é 7. R$7. E R$7, portanto, era o preço da barra 4.
R$ 4,00, a alternativa D de dado. Questão número 157. A gerência de uma loja de eletrônicos organizou em um quadro os dados da venda, quantidade e preço unitário de celulares, impressoras e notebooks de um ano. Então, celular, impressora, notebook, quantidade nessa coluna e preço unitário nessa outra. Para o ano seguinte, deseja arrecadar 10% a mais do que foi arrecadado naquele ano anterior, vendendo as mesmas quantidades de cada um desses 3 produtos, mas reajustando apenas o preço do notebook. Então, só ele que vai ter um aumento. O preço de venda a ser estabelecido para o notebook para o ano seguinte, em real, deverá ser igual a... Então, o valor arrecadado em reais nesse ano foi igual ao quê? Quantidade vezes preço para os 3 produtos. Então, para os 3 produtos, vai fazer quantidade vezes preço e vai somar esses valores, esses resultados, vai dar R$ 330 mil. Ele quer que haja um aumento de 10%. Para saber o valor final, então eu multiplico por 110%, ou 1,1. Portanto, o valor vai para R$ 363 mil. Esse é o valor que se pretenda ser o novo valor arrecadado. Bom, agora a gente tem então 363 mil, menos o valor anterior que é 330 mil. Este valor a mais deve ser proporcionado pelo reajuste do preço do notebook. O notebook ele custava R$ 900, ele vai ter um aumento de preço que é equivalente a esse lucro a mais, esse valor a mais que eu quero, dividido pela quantidade de notebooks. Tá? Então, é o preço atual do notebook, mais o valor que eu estou pretendendo agora, esse aumento que eu estou pretendendo, dividido pela quantidade de notebooks. Então, o preço vai de 900 para R$ 1.065, que é a alternativa D de dado. Questão número 158. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Aqui. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo, medido em ano. A altura eixo Y, tempo eixo X. Ela parte de 1 metro. No período de um ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio, a variação da altura dessa árvore em metro teve valor compreendido entre... Bom, então você tem com 2 anos e meio, esse ponto, a árvore tinha 2 metros. Depois de 1 ano de plantio, aqui ó, a altura dela, esse ponto, ó, agora é 3,5. De 2 para 3,5, houve um aumento de 1,5 metro. Então, 1,5 metro é o número que está entre 1,45 e 1,55. Alternativa E. Certo, gente? Então, com isso, eu encerrei a primeira parte desse Enem Digital. Tudo bem? Agora vocês vão ficar com a segunda parte, tá? Então, acabei de encerrar com vocês a primeira parte do Enem Digital. Tudo bem, gente? Obrigado. Até uma próxima. Olá. Olá, aluno. Sou o professor João de Matemática. Vou fazer aqui a parte 2 das questões de matemática do Enem, comentar com vocês a resolução e como teria que ser pensado essas questões. Vamos aí continuar a questão 159, que fala o seguinte: uma empresa avaliou 5 aparelhos de celulares T1, T2, T3, T4, T5 mais vendidos no último ano. Nos itens câmera, custo-benefício, design, desempenho da bateria e tela, representados por I1, I2, I3, I4 e I5, respectivamente. E aí a empresa atribuiu notas de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou essas informações em uma matriz A, em que cada elemento AIJ significa a nota dada pela empresa no aparelho
TI no item IJ. A empresa considera que o melhor aparelho é aquele que obtém a maior soma das notas obtidas nos 5 itens avaliados. Então, foi dada a matriz, e aí ele pergunta, com base nessas informações, o aparelho que a empresa avaliou como sendo o melhor é qual aparelho? Bem, nessa relação, I indica a linha, nós temos o tipo TI. J indicando coluna, nós vamos ter o item de avaliação IJ. Bem, o melhor celular é a melhor soma dos 5 itens. Então, vamos pegar as linhas que indicam a soma dos quesitos de avaliação e ver qual tem o maior resultado. Então, somando a primeira linha, nós vamos chegar no valor 41, a segunda linha no valor 40, a terceira linha no valor 44, a quarta linha no valor 45 e a quinta linha no valor 42. Dessa maneira, o melhor aparelho é o aparelho T4. Então, nessa avaliação, pelos dados da matriz, alternativa D para a questão 159, aparelho T4. Na questão 160, ele fala, com base na lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton, o peso de um objeto na superfície de um planeta aproximadamente esférico é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. Ele fala que a massa do planeta Mercúrio é aproximadamente 1/20 da massa da Terra e seu raio é aproximadamente 2/5 do raio da Terra. Considere, então, um objeto que na superfície da Terra tenha peso P. Ele pede qual seria o peso desse objeto na superfície de Mercúrio. Então, analisando aqui que MR, respectivamente, sendo MR, respectivamente, a massa e o raio da Terra, e sendo P o peso do objeto na Terra e X o peso do objeto em Mercúrio, nós podemos aqui montar uma regra de 3 composta, pensando nas grandezas que estão envolvidas: peso, massa e raio. Temos que o peso e a massa são diretamente proporcionais e o peso é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, substituindo aqui, colocando P como peso na superfície da Terra, M a massa na Terra, R ao quadrado, o quadrado do raio da Terra, e analisando as informações aqui, X para o peso em Mercúrio, 1/20 de M, a massa ali do planeta Mercúrio, e 2/5 de R ao quadrado, o raio ao quadrado de Mercúrio. Então, estabelecendo as razões aqui, X sobre P é 1/20M dividido por M, vezes R ao quadrado, dividido por 4/25. Resolvendo essa expressão, isolando o X, nós vamos chegar que o X, sendo o peso em Mercúrio, seria 5/16 do peso da Terra, que corresponde aí à alternativa A para essa questão 160. A questão 161, ele falava no projeto de uma nova máquina, o engenheiro fez uma encomenda a um torneiro mecânico, a fabricação de uma peça que foi obtida a partir do recorte em um cubo, como é ilustrado na figura. Para isso, o torneiro forneceu, juntamente com o desenho tridimensional, suas vistas frontal, lateral e superior, a partir das posições que são indicadas na figura. E aí, para facilitar o trabalho do torneiro, as arestas dos cortes devem ficar ocultas nas 3 vistas e devem ser representadas por segmentos tracejados, quando for o caso. E aí ele pergunta, a vista frontal, lateral e superior que melhor representa o objeto entregue a esse torneiro são quais vistas? Então, com relação à peça, temos a seguinte, a vista frontal, vista lateral e vista superior. Na vista frontal, nós temos a visão exatamente como se tivesse o desenho das arestas aqui limitado pelo recorte da figura. Na vista lateral, ele vai ter tracejado as arestas e fica ocultas, porque ele não está vendo. E na vista superior, ele vai ver a peça apenas com o lugar do qual retirou o que precisava ser retirado para formar o objeto desejado. Nesse caso, a alternativa que corresponde a essas vistas, frontal, lateral e superior, é da alternativa E. Na questão 162, diz o seguinte, que uma pessoa possuía um lote de 300 metros quadrados
Nele, construiu sua casa, utilizando 70% do lote para a construção da residência e o restante para a área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado do de sua casa e, com isso, passou a dispor de um terreno formado pelos 2 lotes, cuja área mede 420 metros. Decidiu, então, ampliar a casa, de tal forma que ela ocupasse, no mínimo, 60% da área do terreno, sendo o restante destinado à área de lazer. Aí ele pergunta, o acréscimo máximo que a região a ser destinada à área de lazer no terreno poderá ter em relação à área que fora utilizada no lote original em metro quadrado é... Então, primeiramente, inicialmente, a casa ocupava 70% da área. Então, seria 30% destinados à área de lazer. Então, seria 30 sobre 100 vezes 300 metros quadrados, o que daria área de lazer 90 metros quadrados. Após a compra do novo lote, a área total do lote passou a ser 420 metros. Bem, ampliando a residência para 60%, a área de lazer passaria a ser 40% do total. Então, ela deveria ser 40%, 40 sobre 100 de 420 metros quadrados, o que chegaria a uma área para lazer de 168 metros quadrados. Como a questão pedia para que você relatasse o aumento, a comparação da área nova com a área antiga de lazer, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 168 metros menos 90 metros, vamos chegar num aumento de 78 metros quadrados, que corresponde à alternativa C para a questão 162, pessoal. Seguindo a nossa correção, vamos aí falar da questão 163, que fala que o modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Então, ele deu ali a imagem da tela do celular em relação ao que se vê para desbloquear a tela. Ele fala, os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual das expressões representa o número total de códigos existentes, ou os códigos possíveis para se cadastrar como senha de desbloqueio? Bem, primeiramente, os números de códigos com 3 toques é igual à escolha das 4 opções possíveis. Ele pode escolher 4 vezes 4 vezes 4 ou 4 ao cubo, maneiras de fazer esses 3 toques. Já o número de códigos com 4 toques, ele pode fazer pelas escolhas possíveis para cada um dos 4 toques, vamos chegar em 4 elevado à quarta. Já no caso de 5 toques, usando o mesmo princípio aqui de contagem, vão ser 5 vezes 4 opções, o que vai dar 4 elevado à quinta. Então, o número total de combinações seria o total de formas possíveis, então seria 4 elevado à quinta, mais 4 elevado à quarta, mais 4 elevado à terceira potência. Nesse caso, a resposta condizente com o que foi proposto é a alternativa B para a questão 163. Na questão 164, ele fala de um apostador que deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa, tentando acertar qual seria o resultado, cara ou coroa, que vai ficar na face superior da moeda. Então, suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. 2 delas têm cara nas 2 faces, uma delas tem coroa nas 2 faces e 2 delas são normais, cara em uma face e coroa na outra. Nesse jogo, qual a probabilidade do apostador obter uma face, cara, no lado superior da moeda lançada por ele? Bem, então aqui, primeiramente, vamos pensar nas possibilidades de escolha. Ele pode obter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele em 2 situações. Se ele escolher uma das moedas com as 2 caras, e nesse caso, ele tem certeza que vai ter cara virada para cima, já que as moedas, ele tem ali 2 faces cara. Então, a probabilidade nesse primeiro evento vai ser a probabilidade dele escolher uma moeda que tem 2 caras, 2 faces caras, é 2 em 5. Escolhendo uma moeda que tem 2 faces cara, a probabilidade de sucesso é 1. Fazendo o produto, vamos chegar que seria 2/5. Já se ele escolher uma das moedas normais, que é uma outra opção, se ele escolher a moeda que não tem
que só tem coroa, não vai ter resultado favorável, então ele pode escolher uma das moedas que tem faces normais, uma face cara e uma face coroa. Então, primeiro, a probabilidade dele escolher uma dessas duas moedas, 2 em 5, vezes a probabilidade de ter o sucesso, que é meio. Então, vamos chegar aqui, que a probabilidade da segunda situação é 1/5. Dessa maneira, nós vamos somar as probabilidades, porque ou ele escolhe uma moeda que tem duas faces caras, ou ele escolhe uma moeda normal. Somando 2/5 mais 1/5, chegamos que a probabilidade de sucesso é 3/5, alternativa C, para a questão 164. Na próxima questão, ele fala 3 pessoas, X, Y e Z, compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie, que serão cultivadas em vasos de diferentes tamanhos. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4 decímetros cúbicos. Já o escolhido pela pessoa Y tem capacidade de 7.000 centímetros cúbicos. E o da pessoa Z tem capacidade igual a 20 litros. Após um tempo de plantio das mudas, o botânico, que acompanha o desenvolvimento delas, realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metro de altura, já as plantas que estão nos vasos Y e Z têm, respectivamente, 120 centímetros e 900 milímetros. Aí ele pergunta, o vaso de maior capacidade e a planta de maior altura são, respectivamente, quais? Bem, aqui, então, para nós falarmos de capacidade, nós vamos ter que transformar todas as unidades para o mesmo padrão. Aí nós vamos comparar. Então, a capacidade, vamos levar aqui em litros, tá, gente? Medida de capacidade é litros. Vamos transformar 4 decímetros cúbicos para litros. Lembrando que 1 decímetro cúbico é 1 litro, chegamos em 4 litros. 7.000 centímetros cúbicos. Aqui nós usamos a lembrança de que 1 centímetro cúbico é 1 ml. 7.000 ml, transformando para litros, 7 litros. E o vaso Z, ele já deu a capacidade, 20 litros. Agora, para compararmos as alturas, vamos transformar todas as alturas para a mesma unidade de medida. Vamos transformar tudo para centímetros. Então, 0,6 metros são 60 centímetros, 120 centímetros já foi dado, e 900 milímetros são 90 centímetros. Então, o vaso de maior capacidade é o vaso Z, e a planta de maior altura é a planta que está no vaso Y. Então, Z e Y, respectivamente. Alternativa D, para a resposta da questão 165. Na questão 166, ele fala que, de acordo com pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 74,6 anos em 2012 para 74,9 anos em 2015. E aí fala sobre os possíveis fatores que levaram a esse aumento, dentre a melhoria do sistema de saúde, aumento da renda familiar, prática de exercícios físicos. E aí, para tornar essa notícia do aumento da expectativa de vida do brasileiro mais expressiva, converteu-se esse aumento para a quantidade de dias. Considere que foi usado nessa conversão o número de dias em cada mês fixado em 30 dias. Aí ele pergunta, com base nessas informações, que cálculo correspondeu a essa conversão do aumento de anos para dias? Então, pessoal, de 2012 a 2015, o aumento foi dado de que maneira? Pega o valor de 2015 menos o valor de 2012, que vai dar 0,3 ano. Lembrando que um ano possui 12 meses e considerando que cada mês possui 30 dias, 0,3 vezes um ano é 0,3 vezes 12 meses, que no caso vai dar 3,6 meses, como cada mês de referência é 30 dias, 3,6 vezes 30 dias, alternativa C, para a questão 166. Na questão 167, ele fala de um investidor que deseja aplicar R$10.000 durante um mês em um fundo de investimentos de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou 2 tipos de aplicações financeiras, a básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e desconto de taxas administrativas são apresentados no quadro. A básica dá uma taxa de rendimento de 0,542% e uma taxa administrativa mensal de 30 centavos. Já a pessoal dá uma taxa de rendimento de 0,560%
e 3,8% sobre o rendimento de taxa administrativa. E aí fala, considerando as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá o maior valor de rendimento a esse investidor? Será qual? E esse valor será qual? Bem, o rendimento da aplicação básica será dada por 10.000 vezes 0,542% menos 30 centavos, que vai dar 54,2, R$ 54,20 menos 30 centavos, R$ 53,90. Já o rendimento da aplicação pessoal, nós vamos fazer os 10.000 vezes a correção, que é 0,560%, vezes o quanto vai sobrar realmente para o investidor, que é 1 menos 3,8%. Então, fazendo as conversões, vamos ter 10.000 vezes 0,560 sobre 100 vezes 96,2 sobre 100, que vai dar aqui um rendimento de R$ 53,87 aproximadamente. Então, dessa maneira, a aplicação básica é a que fornece o maior valor, e esse valor de R$ 53,90. Portanto, a alternativa A para a questão 167. Na questão 168, fala que Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome antes do símbolo @. O e-mail terá a forma ali dos códigos que ele vai escolher, @site.com.br, e será de tal modo que as letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nesta ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento de letras ainda não foi cadastrado. Ele pergunta de quantas maneiras Eduardo poderia criar um e-mail da forma desejada. Bem, considerando aqui que as palavras Edu juntas nessa ordem, nós vamos ter a seguinte construção de anagrama. Edu considera-se apenas um elemento, e aí nós vamos ter a permutação desses 5 elementos que nós temos. Permutação de 5 fatorial, 120 formas. Porém, o anagrama Eduardo já foi utilizado, então nós vamos ter que tirar esse caso. Então, 120 menos 1, 119, alternativa D para a questão 168. Na questão 169, diz o seguinte, que uma casa lotérica oferece 5 opções de jogos. Em cada opção, o apostador pode escolher um grupo de K números distintos em um cartão que contém um total de N números disponíveis, gerando desta forma um total de C combinações possíveis para se fazer a marcação do cartão. Ganha o prêmio o cartão que apresentar os K números sorteados. Os valores desses jogos variam de R$ 1 a R$ 2, conforme o quadro descrito abaixo. Então temos aí os tipos de jogos, os valores de cada jogo, os números a serem escolhidos e os números disponíveis. Além disso, o total de combinações possíveis para se ganhar esse jogo. Aí ele fala, um apostador dispõe de R$ 2 para gastar em uma das 5 apostas, das opções disponíveis de apostas. Segundo o valor disponível para ser gasto, o jogo que oferece ao apostador a maior probabilidade de ganhar o prêmio é qual? Então, olhando ali, de acordo com os dados do enunciado, as probabilidades de se ganhar em cada um dos jogos será, para o jogo do tipo 1, 1 sobre 8.145.060. Para o jogo do tipo 2, 2 sobre 15.890.700, o que vai ser equivalente a uma chance em 7.954.530. O jogo do tipo 3 vai dar uma chance em 5.461.512. O jogo do tipo 4 seria ali 2 sobre 50 milhões e 63.860, o equivalente a 1 sobre 25 milhões 31.930. Já o jogo do tipo 5 vai ser uma chance em 2.118.760. Como a maior probabilidade é a fração que representa que aparece, na verdade, com o menor denominador, esse jogador deve escolher o jogo do tipo 5. Então, aí, para a questão 169, alternativa E. A próxima questão, pessoal, a questão 170, fala sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, criado para medir a qualidade do aprendizado no ensino básico no Brasil.
e é calculada a cada 2 anos. E fala, no seu cálculo são combinados 2 indicadores, o aprendizado e o fluxo escolar, obtido a partir do censo escolar e de avaliações oficiais promovidas pelo INEP. O IDEB de uma escola, numa dada série, pode ser calculado pela expressão: o IDEB é N vezes P, em que N é a média de proficiência em língua portuguesa e matemática, obtida no SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que varia de 0 a 10. O indicador P, que varia de 0 a 1, por sua vez, refere-se ao fluxo escolar, pois considera as taxas de aprovação e reprovação da instituição, sendo calculado o P1 sobre T, em que T é o tempo médio de permanência dos alunos na série. Uma escola apresentou no 9º ano do ensino fundamental, em 2017, um IDEB diferente daquele que havia apresentado na mesma série em 2015, pois o tempo médio de permanência dos alunos no 9º ano diminuiu 2%, enquanto a média de proficiência em língua portuguesa e matemática, nessa mesma série, aumentou em 2%. Dessa forma, o IDEB do 9º ano dessa escola em 2017, em relação ao calculado em 2015, qual a relação que temos aí desse IDEB calculado e qual a comparação de 2017 em relação a 2015? Bem, em 2015, vamos dizer que o IDEB 1 calculado foi N1 vezes 1 sobre T1. Já em 2017, o IDEB foi calculado da seguinte maneira: o IDEB 2 foi o valor do N1 acrescido de 2%, então N1 vezes 1,02%, vezes 1 sobre o tempo foi com a redução de 2%, T1 vezes 0,98. Então, dessa maneira, nós chegamos que o IDEB 2 vai ser 1,0408 vezes o IDEB 1, o que corresponde aí à alternativa E na questão 170. Questão 171 fala a respeito da eleição para a presidência de um clube que haviam 2 chapas, a chapa 1 e a chapa 2. Há 2 tipos de sócios patrimoniais e contribuintes. Votos de sócios patrimoniais têm peso 0,6 e de sócios contribuintes têm peso 0,4. A chapa 1 recebeu 850 votos de sócios patrimoniais e 4.300 de sócios contribuintes. A chapa 2 recebeu 1.300 votos de sócios patrimoniais e 2.120 votos de sócios contribuintes. Não houve abstenções, votos em branco ou nulos, e a chapa 1 foi vencedora. Haverá uma nova eleição para a presidência do clube, com o mesmo número e tipos de sócios e as mesmas chapas da eleição anterior. Uma consulta feita pela chapa 2 mostrou que os sócios patrimoniais não mudarão seus votos e que pode contar com votos dos sócios contribuintes da última eleição. Assim, para que vença, será necessária uma campanha junto aos sócios contribuintes com o objetivo de que mudem seus votos para a chapa 2. Então, a menor quantidade de sócios contribuintes que precisam trocar seu voto da chapa 1 para a chapa 2, para que a chapa 2 seja vencedora, é qual? Bem, se X é o número de sócios contribuintes que precisam trocar o voto, nós vamos ter que a eleição para a chapa 1 receberia 850 vezes 0,6 mais 4.300 menos X, quantidade que ele vai perder de votos, vezes 0,4. O resultado dessa pontuação, que seria o resultado da eleição, tem que ser menor que os 1.300 vezes 0,6, acrescido dos sócios contribuintes, que é o 2.120 mais X, vezes 0,4. Dessa maneira, resolvendo a equação, nós vamos chegar que o X, vamos chegar que o X tem que ser maior que 752,5. Como estamos falando de pessoas, de votos, quantidade inteira, nós vamos ter que a menor quantidade possível de pessoas que precisam trocar o voto é 753, o que leva aí para a questão 171, a alternativa B, como resposta correta. Na questão 172, ele fala sobre a importância de prever a dinâmica populacional de um país, já que esse conhecimento leva a melhores políticas públicas em saúde, educação, habitação e infraestrutura, e possam ser executadas obras sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira de 1950 até 2010. E a extrapolação prevista até o ano de 2050, representada pela linha tracejada.
foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Então temos o gráfico aí e a projeção estimada da população brasileira de acordo com o censo. Aí ele fala, pelo gráfico apresentado, o intervalo que observa aumento da população é qual? Pessoal, olhando para o gráfico, nós vamos ver aqui, nessa relação, onde teve aumento, de 1950 até o ponto onde a curva aqui para de crescer e começa a descer. Então, de 1950 até 2040. E seria aí a alternativa B, a resposta correta para a questão 172. Na questão 173, fala a respeito de uma fatura mensal de água composta por uma taxa fixa, independente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representado por uma semi-reta. Então temos aí o gráfico que passa os valores indicados. Aí pede o seguinte, observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos. Sabendo-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior, o valor da fatura referente ao consumo nessa residência foi qual? Então, pessoal, o valor da fatura, observando o gráfico, é uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, que tem a forma f de x igual a x mais b. Por quê? Porque se trata de um segmento de reta. Então, gráfico que é segmento de reta é sempre função do primeiro grau, em que x é o volume de água consumida em metro cúbico. Temos que f de 0 é igual a 17. Então, o b é 17, vale 17. f de 7 é 42,2. Resolvendo aqui, nós vamos concluir que o a é igual a 3,6. Dessa maneira, a f de x é 3,6 vezes x, mais 17. Como o consumo no mês de dezembro iria dobrar em relação a novembro, ele vai ser de 14 metros cúbicos. Dessa forma, vamos calcular o F quando x igual a 14. Vai ser 3,6 vezes 14 mais 17, o que vai dar R$ 67,40. Então, a alternativa A para a questão 173. A questão 174 fala sobre o estudo realizado no Brasil a respeito da violência e as taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. Então, pergunta, de acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de qual valor? Bem, observando o gráfico, nós temos que em 2007 a taxa de homicídios para o grupo de 100 mulheres foi de 3,9. Já em 2010 foi de 4,4. Dessa maneira, o aumento ele vai ser dado por 4,4 menos 3,9 dividido por 4,4, que corresponderia ao decimal 0,128 ou 128 milésimos. Transformando esse decimal em porcentagem, seria 12,8%. Bem, dessa maneira, o valor mais próximo é 13, dado pela alternativa B para a questão 174. A questão 175 fala de uma associação desportiva que contratou uma empresa para construir um campo de futebol em um formato retangular, que tem 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala de 1 para 2.000. Nessa planta, a medida do perímetro do campo de futebol em metros seria qual? Bem, nessa relação, como pela escala apresentada, nós temos que 1 para 2.000 seria igual a x para 25.000, transformando os 250 metros para centímetros. Nós vamos chegar dessa maneira na equação 2.000x igual a 25.000. Resolvendo, vamos determinar o x sendo 12,5. Lembrando que nessa notação estamos trabalhando em centímetros, tá? Fazendo a transformação de centímetro para metros, vamos chegar em 0,125 metros. Então, questão 175, alternativa B. Questão 176 fala de um investidor que dispõe de R$100 mil para aplicar no mercado financeiro e para decidir qual seria a melhor aplicação, ele analisa o rendimento que cada aplicação tem por mês e também a incidência mensal de imposto de renda sobre o rendimento de acordo com o investimento escolhido. E aí ele traz o gráfico
apresentando o rendimento de cada tipo do investimento e uma tabela onde apresenta-se o percentual de incidência do imposto de renda sobre o rendimento ali mensal, né? E aí ele pergunta qual seria o investimento a ser escolhido, considerando que ele iria pegar o investimento cuja diferença entre o rendimento e, depois de descontado o imposto de renda, teria o maior resultado possível, tá? Então, basta fazer a análise desse investimento trabalhando com a ideia de cada investimento, qual é o valor cobrado de imposto de renda em reais para cada um deles e ver a diferença em reais entre o investimento e após a cobrança do imposto de renda. Então, o investimento 1 seria 12% de 900, que daria R$ 108 reais, uma diferença de 792. O investimento 2 seria 9% de R$ 700 reais, que daria R$ 63 reais. Então, uma diferença ali para o investidor de R$ 637 reais. O investimento 3, 20% de R$ 300 reais, que daria R$ 60 reais, ou que seria 240 de diferença para o investidor. No investimento 4, seria 10% de 500, que daria R$ 50 reais, ou R$ 450 reais de diferença para o investidor. E no investimento 5, 22% de R$ 1.000, que daria 220 de imposto, uma diferença de R$ 780 reais para o investidor. Dessa maneira, o investimento que seria escolhido seria um investimento dado pelo 1, o que corresponde à alternativa A para a questão 176. Já a questão 177 fala aqui uma ilustração, a figura representa a vista superior de um brinquedo gira-gira de um parque de diversões, no qual a linha contínua, em formato circular, tendo o seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo. O ponto P indica aí a posição ocupada por uma criança em um instante de tempo T, quando o brinquedo está girando continuamente no sentido anti-horário, tá? Com o centro fixo e velocidade constante por várias voltas. Aí ele pergunta, o brinquedo que está situado na proximidade das duas paredes verticais perpendiculares entre si. Ele fala para considerar D a distância do ponto P, onde está o assento que a criança está se movimentando ali no brinquedo, até a parede 1. Aí ele pergunta, o gráfico que melhor representa, em função do tempo T, a partir do instante T, a distância D relacionada ali, é qual? Bem, pessoal, se nós observarmos a figura e considerarmos aqui a parede I, a parede 1, e aqui o círculo, nós vamos ter o seguinte, considerando o ponto P, que é o ponto onde ele estava como referência no movimento da circunferência, nós podemos fazer o segmento CP, o segmento EF, o segmento GH, o segmento IJ, depois observando o segmento KL, segmento MN, segmento AB e assim por diante, onde cada um desses pontos sobre a circunferência representaria a posição do assento ali ao girar no brinquedo. Qual seria o gráfico correspondente a essa organização, pessoal? Se nós organizássemos todos os segmentos que referenciamos aqui, CP, EF, GH, IJ, KL, MN e AB, esse gráfico iria formar um senoide, e onde a menor distância seria obtida no momento que ele está ali no início do ponto P. Então, esse gráfico corresponde à alternativa C para a questão 177. Já a questão 178 fala a respeito da festa de 17 anos, onde o aniversariante irá convidar 132 pessoas. Ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. E a empresa contratada para realizar a festa cobrará R$ 50 por convidado do sexo masculino e R$ 45 por convidado do sexo feminino. Quanto esse aniversariante terá que pagar em real à empresa contratada pela quantidade de homens convidados à sua festa? Então, se a gente chamar de X o número de homens, lembrando que tem 27 mulheres a mais convidadas na festa, nós vamos ter que X mais 26 vai ser o número de mulheres. Então, o número de homens mais o número de mulheres deve dar o total de convidados para a festa, que é 132. Então, vamos ter aqui uma equação de primeiro grau,
qual resolvemos, encontramos o valor x igual a 53. Dessa maneira, 53 homens irão à festa. Como o custo por cada convidado homem é de R$50, basta fazer 53 vezes 50, que vamos chegar em R$ 2.650, ali o gasto com os convidados do sexo masculino. Dessa maneira, a alternativa B para a questão 178. Na questão 179, fala sobre o cálculo do ganho real de um salário. Então, ele fala que R é a taxa de crescimento do poder de compra desse salário, e ele é calculado a partir do percentual de aumento dos salários e da taxa de inflação referidos ao mesmo período. Algebricamente, pode-se calcular o ganho real pela fórmula 1 mais R, ou seja, aqui vai definir a expressão relativa ao ganho real, sendo o quociente 1 mais o aumento que o salário obteve, dividido por 1 mais o aumento da inflação. Então, dessa maneira, ele pergunta, considerando que uma categoria de trabalhadores recebeu uma proposta de aumento salarial de 10% e que a taxa de inflação do período corresponde a 5%, para avaliar essa proposta, os trabalhadores criaram uma classificação em função dos ganhos reais, conforme o quadro. Se o ganho real for igual ou superior a 5%, é considerado boa a classificação. De 1,5% até 5%, considerada regular. Entre 0 e 1,5%, ruim. E igual ou menor que 0, inaceitável. Ganho real negativo, significa perca do poder de compra dos salários. E aí, então, eles classificaram a proposta do aumento e justificaram essa classificação ao apresentado o valor do ganho real que obteriam. A classificação com a respectiva justificativa foi qual? Bem, aumento de 10%, o I vale 10%, o F vale 5%, o que vai gerar um ganho real aproximadamente 4,7%. Por quê? 1 mais R seria 1 mais 10 dividido por 1 mais 5%, ou seja, o R seria 1,10 dividido por 1,05 menos 1, que daria aproximadamente 0,047, transformando em porcentagem 4,7 aproximadamente. Bem, como os aumentos reais entre 1,5% e 5% seriam considerados regular, então a alternativa C para a questão 179. Na questão 180, fala o seguinte, que um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro conseguir ordenar, em ordem crescente, suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. Bem, a ordem que esse aluno apresentou, ou seja, a ordem crescente dessas frações apresentadas pelo aluno para ganhar o jogo, foi qual? Então, pessoal, aqui vamos fazer a transformação das frações 3/5, 1/4, 2/3, 5/9 em números decimais. Então, 3/5, 0,6, 1/4, 0,25, 2/3, 0,66 e 5/9, 0,555 aproximadamente. Então, considerando aí a ordem crescente correta, do menor para o maior, seria 1/4, 5/9, 3/5 e 2/3, o que corresponde à alternativa A. E dessa forma, nós chegamos ao final aqui da correção das questões de matemática dessa prova do Enem. Espero que vocês tenham se saído bem e nos vemos em uma próxima oportunidade.